Gostaria de saudar você, querido professor, querida professora da classe da Escola Bíblica Dominical dos Jovens, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para estudarmos a 9ª lição desta série de lições sobre o livro de Jeremias, e a lição de hoje trata-se da fidelidade dos recabitas. Em ler esta lição, eu confesso para você que teria alguma dificuldade de ensinar esta aula baseada somente no material que foi colocado aqui. Historicamente, é um texto muito bonito, de um exemplo que foi exemplo para ajudar. Você com certeza já leu o texto da lição e o comentário. É uma história preciosa, mas cujas lições são duas principais que o comentarista traz para nós, não é? Não só a fidelidade, mas a santidade. No entanto, quando nós lemos no contexto daquilo que foi escrito, que está focado no tempo, nas pessoas dos recabitas, eu não encontraria material suficiente para o tempo de aula que eu teria. Então, neste caso, eu decidi fazer o seguinte: fazer para você aqui aquilo que eu faria na minha sala de aula. Eu usaria o texto da revista como uma introdução histórica, portanto, eu leria sem comentar o texto da revista e logo depois eu passaria a fazer um estudo que eu já estou disponibilizando com você na descrição deste vídeo. Este estudo geralmente eu faço para a classe dos adultos, por muito tempo também na classe dos jovens eu fiz. São 3 tópicos, 3 subtópicos baseados no material da lição, mas nos permite um pouco mais de flexibilidade, talvez para entrar em algum assunto fora do contexto dos recabitas, mas biblicamente é exatamente o que nós vamos fazer aqui. Então, o tópico, para você ter ideia aqui, se você é novo para esse tipo de roteiro, o título é o mesmo, a fidelidade dos recabitas. O primeiro tópico nós dividimos em 3, né? O primeiro trata-se das lições da vida dos recabitas para Judá e para nós hoje. Lições, o segundo, né? Lições sobre a fidelidade bíblica para nós hoje. E em terceiro lugar, lições sobre a santidade bíblica para nós hoje. Então, no primeiro tópico, lições da vida dos recabitas para Judá e para nós vamos dividir em 3 subtópicos. Primeiro, vamos aprender pela história deles que existem pessoas que estão dispostas a serem fiéis. Em segundo lugar, nós vamos aprender que essas pessoas podem ser tentadas ou provadas. E em terceiro lugar, nós vamos aprender que essas pessoas abnegam prazeres e posses neste mundo. Então, quando eu estudei, volto a dizer, a lição, o comentário, está um belo contexto histórico sobre aquilo que aconteceu, a explicação, mas eu tentei, através deste roteiro, trazer uma aplicação para nós, para os nossos jovens hoje. E a lição dos recabitas, para mim hoje, seria me fazer entender que alguém está disposto a ser fiel. Existe não só uma pessoa, você veja que ali era uma família, não é? Em verdade, já um clã, se eu pudesse dizer ali, uma família que estava sendo fiel à ordem de seu pai. E o autor comentarista sempre repete que não era de Deus diretamente, foi do pai, mas era temeroso e etc. Explica quem eles são, tudo isso você vai ver no contexto aí. Mas para nós hoje, muitas vezes, uma das desculpas que é, de certa forma, comum, principalmente jovens, adolescentes e, por que não dizer, adultos, todo mundo faz, né? Todo mundo erra nisso, é aquela coisa de todo mundo, né? Todo mundo está fazendo, isso é todo mundo, ou ele ou ela, ou a maioria, essa coisa toda. E essa lição dos recabitas mostra que no meio de um povo de Deus, que deveria ter alguns mais do que uma família sendo fiéis em tudo ao seu Deus, mas não se encontra. Não se encontra. Toda a nação, dos sacerdotes ao povo, passando pelo rei, e todo mundo está em deslealdade para com Deus, faltando fidelidade para com Deus. Mas essa família foi um exemplo de Deus para eles e é para nós, de nos lembrarmos que existem pessoas que não deixam, estão dispostas a em todo tempo, a todo custo, não importa o que todo mundo ao seu redor mudar, essas pessoas estão dispostas a serem fiéis a Deus. E eu quero deixar para você 3 textos bíblicos aí, Jeremias 35:8, que é o texto dos próprios recabitas. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. De maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Atos capítulo 20, versículo 24, diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa,
contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então nós vemos na pessoa de Paulo alguém disposto a ser fiel, né? E a prova maior, e essa palavra eu escolhi este versículo por causa disso, é porque ele deixa a sua vida e todas as áreas da sua vida. Ele diz, em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Então, na área física, humana, de todo tipo de conforto e todas as coisas, nada disso para Paulo é mais precioso do que a prioridade dele. A prioridade é obedecer, é cumprir a carreira que Deus determinou, o ministério que Deus o deu, né? Conforme ele fala aí, ele recebeu do Senhor para dar testemunho, ou seja, o seu chamado é para a pregação do evangelho. Lucas capítulo 16 e versículo 10, diz: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Então nós aprendemos aí que ser fiel é fiel completamente, e a pessoa que é fiel, ela é fiel tendo pouco ou tendo muito, né? E aquele que é infiel no pouco e no muito também. Então, às vezes a gente dá desculpa porque tem pouco, ou porque é novo, ou porque é isso, mas aquele que decide ser fiel pelo contexto da palavra de Deus é fiel totalmente e é fiel em diferentes circunstâncias. E a lembrança maior para mim e para você hoje é que existem pessoas, lembra daquela palavra, né, de Deus para o profeta que disse: há 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Ele pensava que estava sozinho, que era o único que estava lutando por Deus. Mas Deus o fez entender que haviam outros 7.000 que estavam fiéis a ele também. Então essa palavra é para nós. Segundo, essas pessoas fiéis também são tentadas. Essas pessoas fiéis também são provadas por Deus. Porque às vezes a gente pensa que é fiel porque é uma raça especial de crente, né? É forma quadrada. A gente pensa que é feito numa forma quadrada do século passado, ou sei lá do quê, e é uma classe especial. Não, irmãos, é tão humano como eu e vocês somos. Como Deus disse, Elias tinha as mesmas paixões que nós temos, né? Eles podem ser tentados como nós podemos ser, eles podem ser provados por Deus como nós podemos ser. A diferença, se é que há, é entre decidir ser fiel ou não decidir ser fiel. No texto de Jeremias 35, de 1 a 5, fala da provação de Deus para com os recabitas. Diz: palavra do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos seus filhos, e toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Por que eu fiz questão de ler todos esses versículos? Porque, como nós lemos historicamente, estas pessoas não eram da nação de Israel, não eram pessoas que tinham acesso ao culto do povo de Deus. E muito menos a parte mais interior, a estas câmaras, a estes lugares especiais da casa de Deus, que era de acesso exclusivo da nação. E eu não sei até que ponto aí, que tipo de pessoas poderiam entrar ali. O fato é que Jeremias era já conhecido e reconhecido como profeta do Senhor, ok? Então veja bem a situação, eu li tudo para que nós entendamos isso aí. Não é que um Zé fulano veio chamar ele e diz: bebe aqui um vinhozinho com a gente. Não foi assim. Foi o profeta de Deus, o profeta Jeremias, um homem honrado, um homem sério, um homem de Deus, que foi buscá-los e não levou para o bar, não levou para a casa dele, levou para a casa do Senhor e entrou em lugares especiais. E ali naquele lugar, aleluia, representando a casa de Deus, a santidade de Deus, pôs vinho diante dele. Então veja que eles estavam sendo provados, glória a Deus, estavam sendo provados. E você conhece, está escrito, né, a história, que nós já acabamos de ler um dos versículos. Eles disseram: nós não podemos
tomar, não é? Porque foi a ordem de nosso Pai. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, nós vamos ler somente a primeira parte. Diz o quê? Foge, né? Paulo dizendo a Timóteo, também foge dos desejos da mocidade. Segue a justiça, fé e assim por diante. Ou seja, Timóteo haveria de ter os desejos da mocidade. Paulo conhecia o que eram os desejos da mocidade. E porque Paulo conhecia e porque Timóteo os tinha, Paulo teve esta ousadia de, como um obreiro mais velho, orientar ao servo do Senhor e dizer, meu filho, não é só questão de dizer não, foge dos desejos da mocidade. Por quê? Porque todos nós somos tentados, podemos ser tentados e inclusive provados. 1 Coríntios 10 e 13, não veio sobre nós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Então, a tentação que nós passamos por ela, a aprovação é de Deus, mas a tentação, como diz aí, ela é humana. Nós é que temos esta tendência, ou este desejo, né, dentro de nós, e por isso somos tentados por isso ou aquilo, né? No entanto, o que Deus promete neste texto aí é que Deus não permite que a tentação que se nos chegue seja maior do que o que nós possamos suportar, e Ele dá sempre permite que com a tentação que chegue a nós haja um escape, ou seja, uma maneira de sair, uma maneira de dizer não para ela. Amém? Mesmo situações adversas, como a de Sadraque, Mesaque e Abdenego, por exemplo, né? Porque foram provados, foram tentados, mas estavam dispostos a serem fiéis. Terceiro lugar, eles, ou estas pessoas fiéis, abnegam prazeres e posses neste mundo. Este foi o detalhe da vida dos recabitas. Como o pastor mencionou aqui, não foi uma ordem de Deus expressa para eles, mas uma ordem de um pai que temia a Deus, e cujo mandamento a seus filhos traz estes dois cernes que eu acho que é importante para aqueles que decidem priorizar o reino de Deus. Por que eu digo isso? Porque eu vejo Jesus refazendo isso na sua vida e naquilo que ele chama dos seus discípulos. Quais são? Negar ou abnegar, deixar de ser a sua prioridade os prazeres deste mundo, no caso, através da bebida alcoólica, aqui não era um dos prazeres que a pessoa possa ter, eles negaram, e as posses neste mundo. Os pais deles não deixou eles construírem casa, terem terra, comprarem, e todas essas duas coisas são coisas que trazem a muitos de nós afastar-nos das coisas de Deus, deixar de priorizar as coisas de Deus. Por quê? Porque nós somos rodeados pelos prazeres e as posses, e muitas vezes são essas coisas que nos prendem e nos impedem de viver para Deus. Jeremias capítulo 35, versículo 8 e 9, trata-se do exemplo dos recabitas, que diz: obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não, olha aí a primeira coisa, não bebemos vinho em todos os nossos dias. Este prazer nós nos privamos todos os nossos dias, e nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente. Então, esta posse das coisas humanas, eles foram impedidos e foram fiéis em fazê-lo. Mateus capítulo 9, versículo 9, diz: e Jesus, passando adiante, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Eu escolhi Mateus entre outros discípulos, né? Todos foram chamados de uma maneira semelhante, que Mateus, na alfândega, era alguém que tinha posse, alguém que tinha uma posição, alguém que tinha uma função na sociedade, que talvez podia usar, como dizem alguns hoje, né, desta função para, enfim, para bem do reino de Deus e etc. Tinha o dinheiro, tinha posses, o que quer que seja. Mas, na hora que Jesus o chamou, ele deixou tudo e o seguiu. Claro que Pedro, João, fizeram a mesma coisa, né? Mas deixaram de ser pescadores. Não é menos, num certo sentido, porque aquilo era o ganha-pão da vida deles, né? No entanto, todos estes abnegaram as prioridades deste mundo para seguirem a Jesus. Lucas capítulo 18, versículo 28 a 30, ainda diz: e disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos,
ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na vida vindoura, na idade vindoura, a vida eterna. Então veja aí que Pedro agora é quem diz esta palavra. Nós deixamos tudo e seguimos, né? Ele estava se referindo aos 12, nós deixamos tudo e seguimos. E aí Jesus fala uma realidade para aqueles que priorizam ser fiéis a Deus, ao chamado de Deus, que deixam posses, que deixam prazeres para agradar a Deus, para servir a Deus, para trabalhar para Deus. Ele diz, olha, não há ninguém que deixou que não vai receber muito mais neste mundo e na eternidade, né? na idade vindoura, a vida eterna. Mas uma coisa interessante é perguntar, o que é que Pedro recebeu neste mundo? Pedro morreu rico, milionário? E João? E Mateus? E os demais? Mas a promessa de Jesus foi essa. A nossa percepção daquilo que está sendo falado é diferenciada. Quando nós pensamos de receber mais, nós só já olhamos para aquilo que o mundo diz que é receber mais. É receber mais para ser milionário. Ninguém quer menos que isso. Nós não contentamos-nos com o estar bem, ter as nossas necessidades supridas, não é? E é isso, esta bênção de suprir necessidade que eles viveram, e viveram abundantemente. Aleluia! E na hora que não tinha nas coisas materiais, o milagre acontecia, porque Deus é fiel. E em termos daquilo que eles deixaram de prazeres, até mesmo familiar, de estarem junto com a sua família, o Senhor o deu mais. Na família de Cristo, na realidade do contexto da igreja, eles tiveram todas as suas necessidades supridas em glória, porque esta é a promessa do Senhor. Então, a primeira coisa que nós devemos lembrar nessa lição é de entender que tem gente que quer ser fiel a Deus, que ser fiel a Deus para estas pessoas é prioridade na vida deles. Se eles falham em alguma coisa, é quase que a morte, porque o seu prazer é agradar ao Senhor, é servir ao Senhor, é fazer a vontade de Deus. Essas pessoas podem ser tentadas ou provadas, mas abnegam, né, estas coisas que, vamos ser bem sinceros, nos prendem ao mundo, ok? Segundo tópico, lições da fidelidade bíblica para nós hoje. Algumas lições interessantes aqui. Eu só posso ser fiel a quem eu conheço. Se nós dizemos que é a Deus, alguém só pode ser fiel a Deus se conhecer a Deus. Segundo, eu só posso ser fiel ao que eu conheço. Neste caso, nós vamos estar estudando o querer de Deus. Você não pode ser fiel ao que Deus quer se você não sabe o que Deus quer. Eu não posso ser fiel ao querer de Deus na minha vida se eu não sei qual é o querer de Deus na minha vida. Ok? Essa é a segunda lição. Terceiro, eu não posso ser fiel a nada ou nenhum outro, porque isso seria traição. A palavra fidelidade é exatamente isso, né? É exclusivo. Ou pelo menos, naquele tipo de compromisso, você não divide. É fiel 100% àquele compromisso. Então, a traição seria a palavra que, inclusive, Deus usa na sua palavra, quando o seu povo o trai ou tenta, ou fica, não é? Ou pertence simultaneamente, tenta pertencer a ele e a outros. Então vamos lá, o estudo dos textos bíblicos aí. Primeiro, só posso ser fiel a quem conheço, a Deus. João capítulo 17, versículo 25 e 26, diz, Jesus orando, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então, o que eu aprendo aí? Primeira coisa, o mundo não conhece a Deus. O mundo pode usar o nome de Deus, pode falar de Deus, pode ter até uma Bíblia, mas o mundo, quem pertence ao mundo, não conhece a Deus. Mas Jesus falou, há pessoas que conhecem, porque eu os fiz conhecer do teu nome. E junto com o nome de Deus, biblicamente falando, vem aquilo que o nome de Deus significa, ou seja, as suas ações, o seu querer, e estava o maior deles ali em pessoa, que era a vinda de Jesus Cristo. E eles reconheceram a Jesus como seu Messias.
Então nós só podemos ser fiéis a quem nós conhecemos. A primeira coisa para ser fiel a Deus é conhecer a Deus, querer conhecer a Deus e prosseguir, como disse o profeta Oséias, né? Prosseguir em conhecer a Deus. Não tem como você ser fiel a quem você não conhece. Nós votamos fidelidade a alguém que nós conhecemos e entendemos que esta é a pessoa, esta é a causa. Este é o Deus a quem eu quero ser fiel com a minha vida. João capítulo 10, versículo 4, e depois eu salto para o 14, diz: E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Está aí. Quem é ovelha de Cristo conhece a Cristo e conhece a voz de Cristo. Nós damos ouvidos à voz de Deus porque conhecemos a voz de Deus. Isso aqui, teoricamente, falando das ovelhas, e você e eu entendendo a voz no sentido de timbre, é bem interessante isso, né? Eu sou mãe e uma das experiências que a gente vive é que pode ter um grupo de 30 crianças. Se o teu filho ou a tua filha chorar, você sabe de quem é o choro, que é do seu, né? Se for um choro diferente, você sabe que não é seu, então entre os 30 que outro pai ou outra mãe descubra. Nós conhecemos a voz pelo timbre. No entanto, espiritualmente acontece uma mesma coisa. Escute, por favor. Cada um de nós vai ter experiências diferentes em relação a isso. Mas a verdade é essa. Quando Deus fala pela palavra, quando a presença de Deus se faz real, aleluia, num culto, numa pregação, nós escutamos, há uma sensibilidade espiritual e nós sabemos que Deus está falando. Da mesma maneira, quando a palavra é natural, é boa, se leu versículos, e eu agora me veio de supetão uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, relativamente nova na fé, no sentido de que estava amadurecendo como pessoa, né? Eu nasci no contexto da igreja evangélica, mas foi no começo do meu período de amadurecimento na fé, e eu me lembro de estar numa igreja e ouvir a palavra, e aquilo estava fechado no meu coração. Eu estava sentindo algo muito estranho, que eu nunca tinha tido aquela experiência na vida. E eu comecei a orar ao Senhor. Eu disse: Senhor, o que está acontecendo? Será que eu estou desviada? Porque a minha mente ouvia a palavra que estava sendo falada e eu dizia: é Bíblia, é verdade, está tudo certo. Então, racionalmente e na realidade do que era falado, estava tudo bem. Mas o que eu aprendi com os anos na fé e na experiência com Cristo, aleluia, é que a virtude daquelas palavras não eram sãs. E só reconhece isso quem conhece a voz do Senhor, que fala hoje através de muitas pessoas. Talvez você tenha essa experiência de escutar o seu pastor, de escutar alguém, talvez num vídeo como esse. Você escuta e diz: olha, há temor, a virtude de graça, a virtude espiritual, eu me alegro no espírito. A minha razão eu compreendo, mas há algo especial. E isso, irmãos, isso é o sentido que nos falta aguçar nestes dias, aleluia. Porque o que não falta é engano. Mas nós não podemos ser fiéis àquele a quem nós não conhecemos. Nós precisamos conhecer a Ele e a voz dEle, como as ovelhas reconhecem. Ele diz, olha, se alguém chamar as ovelhas, elas não vão. Por quê? Porque não reconhecem a voz dEle. Elas conhecem a voz do seu pastor. Aleluia. Segundo, eu não posso ser fiel àquilo que eu não conheço. Ou, da maneira contrária, dizendo, eu só posso ser fiel ao que eu conheço. No caso, o querer de Deus. Atos capítulo 26, versículo 14 a 18, o texto diz: E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Sou Jesus, a quem tu persegues.
Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque eu te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos. Esse é o teu chamado. E das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Aleluia. Então as duas coisas estão aqui. Paulo não conhecia Jesus, ele conhecia a história de um Jesus, ele conhecia os seguidores de Jesus, ele tinha ouvido falar coisas de Jesus, mas Paulo está contando, você veja aí, por favor, que nós não estamos em Atos capítulo 9, que foi quando isso aconteceu. Nós estamos em Atos capítulo 26, quando ele está recontando isso diante de um lugar de juízo. Ele está contando a história de como aconteceu, aleluia. Então aí ele está contando como ele conheceu a este Jesus, que, como disse Jesus aí, apareceu para ele naquele dia e voltou a aparecer mais na frente, porque este foi um privilégio que Paulo teve de ver e aprender do próprio Jesus, aleluia. Então ele conhecia Jesus, mas ele conhecia o querer de Jesus para a sua vida. Por que Jesus falou? Eu estou te chamando para ser ministro. Eu estou te chamando para levar este evangelho. Eu estou te chamando para atuar numa dimensão espiritual que é esta realidade. O evangelismo, irmãos, a missão da igreja, irmãos, não é o crescimento, não é a participação nas esferas da sociedade, não é ser um povo agradável, cheio de amor para dar. A missão da igreja foi aquela que Jesus chamou a Paulo para ser, como lemos agora no versículo 18, para ir a eles e abrir os olhos, porque estão cegos, e das trevas converter eles à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que eles possam o quê? Ser perdoados seus pecados. E ter sorte, ou seja, ter lugar entre os santificados pela fé em mim. Todo aquele que crê nele, aleluia, é santificado, é separado. É pela fé que nós entramos e fazemos parte dos santos. E agora o Senhor Jesus chama Paulo para esta missão que já foi dada também como igreja para nós. Este é o querer de Deus. Paulo só podia ser fiel se ele soubesse, e ele foi fiel ao querer de Deus. A palavra que ele fala logo depois do 18, no 19, a gente vai ler no próximo tópico. Ele diz, eu não fui desobediente. Mateus capítulo 26, versículo 39 diz, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero. Tá aí Jesus falando com o pai. Se possível, passa. Mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Então é o querer de Deus. Várias vezes Jesus diz, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. E são várias vezes, porque só podemos ser fiéis àquilo que nós conhecemos. Jesus conhecia a vontade de Deus. A vontade de Deus para Jesus, eu e você conhecemos, João 3,16, porque Deus amou a nós, o mundo inteiro, demográfico, de tal maneira que deu seu Filho, foi Deus que amou e deu, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Este foi o querer de Deus, dar o seu Filho. E agora Jesus, no que nós estamos lendo aí, pôde ser fiel ao querer do Pai. Mateus capítulo 21, versículo 28 ao 31 diz, mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro filho, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondendo ele, disse, eu vou, Senhor. Mas não foi. E aí Jesus pergunta, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro, disse Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Ora, Jesus contou mais uma das tantas parábolas que ele contou. E uma da coisa interessante aí é que são ambos filhos. Então, nós não estamos falando do contexto do mundo. Jesus está falando do contexto de filhos. No entendimento textual
judeus, ok? A gente pode fazer uma aplicação, que é a aplicação que eu vou fazer, uma delas que eu vou fazer agora com você. No contexto, na interpretação real deste texto, está falando de judeus, ok? No entanto, olhando para essa história e aprendendo dela, a questão da história foi o pai ter um querer. Ele tinha uma tarefa a ser feita, ele queria que ambos os filhos trabalhassem aonde? Na sua vinha, ok? E este continua sendo o querer de Deus. Deus continua chamando a um e a outro filho para trabalhar na sua vinha. E ainda até hoje essa história se repete em nosso meio. Porque alguns de nós dizemos, sim, Senhor, eu quero. Eu vou, Senhor, e não vamos. E outros, começando sendo irresponsáveis, talvez até dizemos, não é para mim, como Moisés que disse, eu não sei falar, o outro diz, eu ainda sou uma criança, Jeremias, e nós, e etc. Mas depois se arrependeu quando Deus, entrou em questão e eles fizeram a obra de Deus, trabalharam na vinha. Qual dos dois fez? É aquele que fez. É aquele que fez. Não é de dizer sim, Senhor. Não é da aparência. Não é daquilo que se faz só no domingo, na hora do culto, na frente das câmeras. Mas aquele que verdadeiramente fez. Mas a pergunta deste tópico aqui é, eu conheço o querer de Deus? Sim. O querer de Deus era simples. Vai trabalhar na minha vinha. Aleluia. Terceiro lugar, não posso ser fiel a nada, a nenhum outro. Traição, Atos 26, 19 e 20. A continuação daquele texto de Paulo lá, falando da Agripa. Ele diz, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Versículo 20, antes eu anunciei, eu fiz. Primeiramente aos que estão em Damasco, que foi onde ele se converteu. E em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Ou seja, ele narrou para Agripa o chamado para ele. E agora ele diz, foi a prioridade da minha vida. Foi aquilo que eu fiz e nada mais. E eu fiz lá na cidade onde eu aceitei a Jesus, aonde eu o conheci. E eu fiz em Jerusalém, o centro da igreja da época. E eu fiz em toda a Judéia. E eu fiz até os confins da terra, porque o Senhor deu o privilégio de levar o evangelho aos gentios da época. Aleluia. Então ele foi fiel. A gente não pode ser fiel a outro ou a nenhuma outra prioridade, somente a Deus. São as lições da fidelidade bíblica, não é? Em Mateus 6 e 24, o texto diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O exemplo de Jesus aí é Deus e Mamon. É o nosso Deus e o Deus que simboliza riqueza. Mas esta verdade que Deus falou aí, que Jesus falou aí, vale para qualquer outro Deus, qualquer outro Senhor, inclusive. Senhor é aquele que tem comando sobre nós. E o texto de Jesus diz claramente, ninguém pode servir a dois. Ou você ama um e odeia o outro, ou você se dedica a um e despreza o outro. Este é um texto muito forte. Então nós aprendemos que a fidelidade bíblica, ela é total. Ser fiel é ser fiel totalmente. Quando nós não somos fiel totalmente e que estamos ávidos para dizer, quem não vacila? Como eu disse antes aqui, todo mundo. Não, irmãos. Quem é fiel é no pouco e é no muito. É fiel porque todos estão sendo fiéis ou se ninguém estiver sendo fiel, ele ou ela permanece fiel. É sendo tentado, é sendo provado, ele é fiel. Ninguém pode servir. Por quê? Porque quando nós amamos e somos fiéis a Deus, nós desprezamos. Quando nós temos prazer no trabalho de Deus, nós desprezamos o outro trabalho. Pode até ser que nós sejamos forçados a fazer, como, entre aspas, lá um faraó chicoteando lá no Egito, e você seja, por forças maiores, forçado a fazer, mas o seu coração não está ali, ok? Porque de coração você serve ao seu Senhor.
Amém? Então essa é a questão da fidelidade a Deus. Então aprendemos algumas lições profundas aqui. E agora vamos aprender algumas lições sobre a santidade bíblica para nós hoje. É o terceiro tópico. Santidade bíblica significa ser moralmente santo como Deus é. Significa ser separado para o serviço de Deus. E significa ser em tudo oposto ao profano. A gente ainda podia acrescentar talvez uma ou duas aí, mas vamos ficar com o estudo somente dessas três. Primeiro, ser moralmente santo como Deus é. Essa é a mais comum da gente pensar, né? Santidade fala de pureza, de ser moralmente puro. Primeiro, Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16. O texto diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, ou seja, os desejos que antes havia em vossa ignorância, quando vocês não conheciam a Deus, ok? Nós tínhamos desejos, lembra? Pedro diz, não conforme com estes desejos que você tinha antes de conhecer a Deus. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, Pedro está falando claramente no contexto aí, dos desejos que a gente tinha quando estava no mundo. Dos desejos que a gente tinha quando a gente não conhecia Deus. Neste contexto espiritual de ser nascido de novo. Muda tudo se alguém não foi nascido de novo. Se alguém não é nascido de novo e ama os desejos da carne, este precisa conhecer o poder salvador. Ele precisa conhecer o que é ser perdoado, querer se arrepender dos seus pecados, deixar a vida de pecado e aceitar a Jesus e o caminho estreito. Eu quero que nós entendamos como professores, porque nós podemos encontrar um ou outro, ou alguns, depende do contexto das nossas igrejas, que não têm essa experiência. Talvez estão acostumados a vir para a igreja, talvez são filhos de crentes, mas que nunca tiveram uma experiência de um novo nascimento. Porque quem nasce de novo e tem o Espírito Santo vivendo dentro dele, irmão, não aceita o pecado, tem nojo do pecado. Agora, quando vai, depois de aceitar Jesus, de ter tido essa experiência, vai pecando e não dando ouvido à voz de Deus, endurecendo o seu coração, tomando prazer nas coisas da carne, vai crescendo no caminho da carne e está se desviando. E logo essa pessoa, está aberta a porta do arrependimento, como do filho pródigo. Você pode estar desviado, está aberta a porta do arrependimento, mas para voltar tem que se arrepender. Mas já conheceu, é o caso típico do filho pródigo, ok? Mas Pedro está falando aí não de um filho pródigo, de alguém que está dentro da igreja, de alguém que está dentro do contexto. E ele diz, não se deixe levar pelos desejos, que você lembra, conhece, e talvez até esteja querendo se viver aí dentro da sua vida, do tempo passado. Mas sejam santos em toda a vossa maneira de viver. O Senhor nos chama para ser santos, como Ele é santo, moralmente santo em tudo. Romanos capítulo 16, versículo 16. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Os beijos na igreja, santos. Eu fui adolescente na igreja. E nem todos os beijos eram santos. Na verdade, a maioria, e infelizmente ou felizmente, para mim é mais infelizmente, a nossa cultura nos acostumou, né, a cumprimentar-nos com beijo. E em muitos casos, aquilo faz fomentar o que é desejo natural da juventude, que Paulo disse, foge. Então, se a gente vai fugir do desejo da juventude, e a cultura diz, vamos dar 3 beijinhos, irmão, tá fugindo? Não tá. Então, a cultura dentro da igreja tem que ser diferente da cultura do mundo. Acabou. Ponto, irmãos. Está resolvido. A gente vai dizer a cultura, tudo bem. Mas não tá compatível. Por quê? Porque eu não tô fugindo. Quanto mais juntinho eu chego, mais eu sinto o cheiro, mais eu estou perto da pele, vai ser complicado de fugir dos desejos da mocidade. E Paulo está dizendo, na igreja se saúda com santidade. A santidade pertence à casa do Senhor. É com santidade. É dentro da casa de Deus que a gente namora, que a gente casa. Mas se pode namorar e casar com santidade. Sim, Senhor. Glória a Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27. Para a santificar, é Cristo a igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo
igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, Jesus, ele trabalha na igreja para santificá-la, para deixar ela sem mancha, para deixar ela santa e irrepreensível. É Jesus que faz essa obra. Como? Ele diz aí, lavando, limpando com a palavra. Então, se nós queremos ser santos, o jovem quer aprender a ser santo, alguém pode dizer, irmãos, nós estamos tão sucumbidos numa cultura tão mundana, tão carnal, que a pergunta é como é que eu vou ser santo? Desliga a cultura e liga a palavra. Tá aí. Leia a Bíblia. Leia livros que falam da Bíblia. Com cuidado com os livros aí, viu? Mas leia mais a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Escute pregações da Bíblia. Até as simples, irmãos. Alimentam. Alimentam e santificam. Aleluia. Aleluia. Teoricamente, alguém pode dizer, irmã, é meio que loucura. Eu digo para você, eu concordo. Teoricamente, eu concordo. Agora, na prática da minha vida, de todos que eu tenho visto, esta é uma verdade de Deus. Ouviu palavra, leu palavra, está ouvindo, está na igreja. Toda vez que a palavra é ensinada ou pregada, não importa por quem, não só cresce com Deus, mas se santifica. Nós devemos desprezar, devemos fugir, mas necessitamos também nos alimentar para ter força espiritual para isso. E essa alimentação e o processo da limpeza trata-se da palavra de Deus. Ser separado para o serviço de Deus é outra maneira de se explicar a santidade. Santidade tem mais de um significado, se eu pudesse dizer. Primeiro, essa santidade moral, fora do pecado, fora do mundo, fora dos desejos da carne. Isso é ser santo. Mas quando nós separamos uma coisa para o serviço de Deus, ela não pode ser usada para mais nada. Ela é separada. E na igreja a gente tem algumas coisas, né? Por exemplo, o material da Santa Ceia e algumas outras coisas. Nós oramos, por exemplo, para santificar, não é? Os elementos. Os elementos. Nós separamos para o uso espiritual daquela cerimônia. Pronto, é um caso típico, né? E as pessoas também podem ser separadas para o serviço de Deus. Êxodo capítulo 29, versículo 44. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Duas coisas, um lugar, né? E o altar. Mas também santificarei a Arão e a seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. Então estamos vendo aí que não só lugares, coisas, mas pessoas podem ser separados, santificados. Diga de passagem, este é o entendimento da primeira santificação que nós, como crente, vivemos. Quando nós éramos do mundo, nós fomos santificados no sentido de que nós fomos tirados de um lugar, não é, impuro e fomos separados para Deus. Então, este processo de separação para Deus chama-se santificação. É mudar de lugar para um lugar de santificação para Deus. Então, aí está um exemplo. Números capítulo 7, versículo 1, diz: E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o santificou, e todos os seus utensílios, e também o altar e todos os seus utensílios, e os ungiu e os santificou. Então, há uma cerimônia. A unção na época, né, que era feita com óleo, né, que foi dado a Moisés o privilégio de ungir tudo aquilo que Deus mandou, deu o protótipo do tabernáculo, disse como tudo tinha que ser, foi tudo feito de acordo. Depois que estava tudo pronto, ele diz: Moisés, agora você vai ungir e vai separar, vai se fazer uma cerimônia para santificar, né, todo este material, todo este lugar para o uso de Deus. Então, ser separado para o serviço de Deus. E Deus é zeloso com isso. Você vai se lembrar da mão misteriosa, lembra? Teve um rei lá da Babilônia que viu uma mão. Por quê? Porque ele tirou os vasos, tá aí, os copinhos esses que aí tá do tabernáculo. Ele tirou, porque quando ele veio, invadiu, né? Ele levou, não ele, o pai dele, levou os vasos da casa do Senhor para lá, para a terra da Babilônia, e nesse dia ele resolveu fazer a festança dele lá com o material da casa do Senhor. E Deus é zeloso. E aquela mão escreveu uma mensagem, e o profeta veio e interpretou, né? E por que tudo aquilo? Exatamente porque ele desfez das coisas santas do Senhor. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra,
santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então tá aí, peraí. Paulo está dizendo a Timóteo, se alguém se purificar dessas coisas, aí você precisa ler o contexto para encontrar que coisas são essas, mas não é difícil imaginar alguns contextos que seriam válidos biblicamente, vai ser vaso para honra, santificado, ou seja, separado para o serviço do Senhor. E é o que ele diz aí, para ser o uso, está aí para Deus usar. Então, nós, muitas vezes, jovens, escutamos uma palavra, pregação, tá? Senhor, eu quero ser usado por ti. Eu quero ser usado por ti. Mas nós estamos enganados em pensar que Deus e o reino de Deus está em bancarrota, que ele vai nos usar para a glória do seu altíssimo e santo nome, quando nós estamos para a direita, para a esquerda, assim e assado. É mais o nosso querer do que o de Deus. E assim é o que deu, o que sobrou, mas no dia que a gente se emocionou com a mensagem, queremos ser usados por Deus. Queremos ser usados por Deus. Não, irmãos. Para ser usado, tem que ser santificado, separado. É diferente de todo mundo. E até dentre os fiéis. Até dentre os fiéis. O santificado, ele é separado. E não está se falando de categoria superior que tem que botar em pedestal, não, pelo contrário. Diga de passagem, vai olhar para Jeremias, a gente tem aprendido aqui o tanto que o sujeito sofreu. Era tido como que o espúrio. Mas para Deus era usado como boca de Deus, para a honra de Deus, para declarar a verdade de Deus. Ele era precioso para Deus. Mas por que? Santificado, separado. Não importa o que os outros estão fazendo, não importa o que estão dizendo de mim, eu estou separado, eu sou um vaso santificado para o uso do Senhor. Quando eu cantar, quem cante não sou eu, não é o meu caso. Oh, Senhor, que a unção de Deus desça sobre o povo para que conheçam a glória. Mas para isso tem que ser santo, separado. Se está no meio, não vai ter de Deus, pode ter de outra coisa. E eu não tenho medo, nem pena, nem peço desculpa de dizer essa verdade. Sabe por quê? Porque é a verdade de Deus. Aleluia. É a verdade de Deus. Quero que me use na mensagem. Aí eu tô lá aprendendo como fazer o reteté, como buscar o pé para lá, como gritar na hora certa. Tá repreendido em nome de Jesus. Não se precisa de pé nem de grito, se precisa da unção do Senhor, de ser santificado e esperar nos pés do Senhor a graça dele sobre a nossa vida. Então, se nós queremos ser usados por Deus, santifica, separa. Separa. Me lembro quando eu cheguei nessa igreja a qual eu amadureci na fé, eu me sentava na época, recém-chegada do Brasil, e uma igreja aqui com várias culturas diferenciadas, não conhecia ninguém, fiz logo amizade com alguns jovens, sentava ali junto. E depois de não muito tempo, o Senhor claramente pôs no meu coração, umas coisas foram acontecendo e Deus pôs no meu coração de me sentar apartado. E eu fui em obediência. Me doeu o coração. Porque eu sou humana. Mas eu fui em obediência ao Senhor. E eu era muito tocada, muito alimentada pela graça de Deus. Foi o lugar onde Deus escolheu para me dar o crescimento espiritual que Ele me deu pela sua graça. Mas neste princípio da fé lá, eu sofri. Mas naquele dia, anos depois, o pastor um dia conversando, ele falou, naquele dia, minha filha, ele disse que eu vi você sentada do outro lado, naquele dia Deus me mostrou o plano que Ele tinha para a tua vida. E como você ali estava dando o primeiro passo. Tá vendo, irmãos? É assim. É separar. O chamado não é o mesmo para todo mundo, mas se nós queremos ser usados por Deus, nós temos que nos santificar para Deus. Ser em tudo oposto ao profano é o terceiro significado que nós vamos estudar sobre santidade. Santo é o contrário, é o oposto ao que é profano. Ezequiel capítulo 22, versículo 26, diz, e os seus sacerdotes transgridem-os,
a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Tá aí, Deus não aceita ser profanado. Deus quer ser santificado no meio do seu povo. E ele diz, o problema aí, deste caso, deste tempo aí do povo de Deus, é que eles não faziam distinção, tá tudo certo. Pode dançar assim e assado, que tudo é de Deus. Pode cantar assim e assado, que tudo é de Deus. Eu vejo às vezes na mídia social, aí alguém pergunta lá, você acha que isso é de Deus? Aí uns dizem, isso aqui é do demônio, blá, blá, blá. Outros dizem, e o que se está falando no nome de Deus, está trazendo almas para Jesus, é de Deus. E fica essa coisa toda. Deus disse, agora vamos escutar o que Deus diz. Não estão fazendo distinção entre o santo e o profano, não fazem diferença entre o puro e o impuro. Entre a roupa sensual e a roupa com a modéstia, não fazem mais diferença nenhuma, tá tudo certo. É tudo para Deus, é tudo para ganhar alma para Jesus. O que Deus disse aí foi completamente diferente. Ele diz assim, fazendo assim, eu sou profanado no meio deles. É forte, irmãos, eu não sei se nós estamos escutando a voz de Deus aqui, porque o que eu falei agora, este versículo que eu li da Bíblia Sagrada, é Deus falando. Eu senti um peso agora dessa palavra final, irmãos, que é tremendo, é tremendo. Assim, fazendo assim, disse Deus, eu estou sendo profanado, ou seja, tido como espúrio no meio deles. Mateus capítulo 5, versículo 44 a 48. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fareis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, o que, irmãos? Perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Está aí, santo, perfeito. Oposto aos publicanos, aos pecadores. Vida evangélica fácil? É o que disse Jesus. Por acaso os publicanos não fazem? São judeus, mas que estão uma vida aí. E ganhando, embolsando. A ordem de Jesus foi o contrário. Ame os seus inimigos. Faça o bem a quem te faz mal. Seja santo, seja perfeito como o vosso Deus, porque o teu Deus, ele não manda chuva só para o bom. Ele não manda chuva só para o crente. Ele não manda chuva abençoadora só para quem o adora. Não. Então sejamos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Oposto ao profano. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo. O mundo é profano, não é santo. Não ameis o mundo. Jovem. Irmã Manuela. Não ameis o mundo. Nem o que no mundo há. Tudo, irmã. Você vai ver a palavra tudo daqui a pouco. Tudo. Não ame. Conviva. Viva. Passe. Até algumas vezes despreze. Porque se alguém ama o mundo, estou lendo o texto aqui. Se alguém ama o mundo, que vê na novela, que vê na mídia social, que vê na casa do vizinho. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo. Oh, irmãos. Estão pregando outro evangelho para nós hoje. Olha a palavra de Deus. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, o desejo da carne, é todo lado. O desejo dos olhos, todo lado. A soberba da vida, é só o que o mundo vive só para isso, irmãos. Tudo isso não é do Pai, mas do mundo. Versículo 17.
E o mundo passa. Os desejos, a concupiscência do mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A vida eterna. Estaremos com Deus para sempre. Este mundo que hoje brilha, passa, vai passar, irmãos. O que é que nós escolhemos para a nossa vida? Os recabitas deram uma lição grande para Judá. Nós aprendemos que há recabitas hoje, não pela ordem de um pai, mas porque decidiram serem fiéis a Deus. Aprendemos do que é ser fiel a um Deus que conhecemos o seu querer e não queremos ser fiel a nenhum outro. Aprendemos o que é santidade, moral, separados para o serviço de Deus e oposto a tudo que é do mundo, profano. O que é do mundo não pertence. Aquela palavra, irmão, foi forte demais, que a gente leu aqui, a última em Ezequiel, né? Ele diz, Deus diz, eu estou sendo profanado no meio deles, no nosso meio, em muitos casos. Que Deus nos guarde de nos encontrarmos vivendo tal pecado para com o nosso Deus. Que Deus abra os nossos olhos enquanto ainda é tempo e que nós possamos ser humildes e renunciarmos a nós mesmos, como muitos fizeram, sejamos um dos tais. E que o Senhor possa usar a você e aos jovens da igreja vossa, em nome de Jesus. Amém.